São muitas as semelhanças entre as revoltas do Brasil de 2013, no governo Dilma, na Copa das Confederações, Chile e Bolívia em 2019. O principal motivador de todas elas foram as melhorias que os três países passaram no longo período que antecedeu tais revoltas. No Brasil, enfim, entre lá na internet, você vai achar um longo período de crescimento econômico e de redistribuição de renda antecedeu as revoltas de 2013. Como a vida das pessoas melhorou dentro de casa, as pessoas passaram a consumir mais, elas desejavam que a vida melhorasse fora de casa, que os serviços públicos se tornassem de padrão FIFA. Então, porque houve uma melhora, a pessoa acredita que é possível haver outra melhora. É aquele ditado, dá a mão que é o braço. Conseguir uma coisa, quer mais outra. Se minha vida melhorou dentro de casa, por que não exigir melhoras fora de casa? Foi o grande motivador das revoltas de 2013 no Brasil. No Chile, a mesma coisa. Houve um pujante crescimento econômico, com o PIB per capita crescente. O dado de redistribuição de renda, o Chile é, no retrato, um dos países mais desiguais da América Latina. Porém, ele era muito mais desigual ainda quando saiu da ditadura de Pinochet. Houve uma redução da desigualdade no Chile de 1990, foram 30 anos de governos democráticos até agora. Mas as pessoas, com a sua melhoria de vida no Chile, quiseram mais melhoras, querem se ver livres do sistema de capitalização na aposentadoria, querem um controle maior sobre as tarifas de serviços públicos. Por quê? Porque houve uma melhoria numa área da vida, elas passaram a acreditar que pode haver outras melhorias em áreas nas quais não houve melhora alguma. A mesma coisa aconteceu na Bolívia. Os governos de Evo Morales foram governos de grande crescimento econômico com redistribuição de renda. A vida das pessoas melhorou muito durante os seus governos. E aí as pessoas se revoltaram, aumentou a escolaridade, aumentou a renda, melhoraram os empregos e as pessoas disseram, tudo bem, a gente já tem tudo isso, agora a gente quer ser governado por outra pessoa. Na verdade, cada lugar, o motivo da revolta foi diferente. A melhora a mais foi diferente. Há uma leitura absolutamente equivocada de que a vida das pessoas nesses lugares piorou e foi isso que levou a revolta. Não é verdade. Nenhum dado, mas não tem nenhum dado que mostre que a vida das pessoas tenha piorado no longo período que antecedeu as revoltas de 2013 no Brasil, de 2019 no Chile e na Bolívia. As pessoas ficam um pouco revoltadas com essa análise. Quem é de esquerda fica tonto, né? Quem é de extrema esquerda fica tonto porque ele acha que tinha Estados Unidos atrás da revolta do Brasil e da Bolívia, mas não tem Estados Unidos atrás da revolta do Chile, porque no Chile o governo que está lá é conservador, na Bolívia e no Brasil de 2013 era de esquerda. Aí a pessoa de direita também fica revoltada, de extrema direita fica revoltada com essa análise, né? Porque diz, não, lá onde tinha governo de esquerda o povo estava oprimido, então queria derrubar o governo. Nem uma coisa nem outra. Não se trata disso, se trata de irmos aos elementos reais, aos elementos empíricos que levaram às revoltas. Em todos esses lugares, o crescimento econômico que antecedeu as manifestações, o crescimento econômico que antecedeu a todas essas manifestações foi um crescimento contínuo por muitos anos. Quando aumenta o PIB per capita de uma sociedade, pode aumentar mais para uns e menos para outros, mas aumenta para todo mundo. Todo mundo acaba melhorando de vida. Ainda que alguém questione essa minha afirmação, veja os dados de índice de Gini. Em todos esses lugares, o índice de Gini mostrou uma redução da desigualdade. Dados todos confiáveis, de organizações confiáveis, dos institutos estatísticos nacionais de cada país. Então, sempre que há um longo período de melhora, quando há uma certa percepção das pessoas que tudo aquilo melhorou e tem mais coisa que poderia melhorar, a ideia de privação relativa. A pessoa não se revolta porque perdeu alguma coisa. A pessoa se revolta porque ela imagina que coisas que hoje estão ruins poderiam estar melhor
se a revolta der certo. Essa é a grande verdade de todas essas manifestações. No caso da Bolívia, as pessoas de esquerda ficam um pouco revoltadas, mas o Evo Morales se comportou como um caudilho, não tem a menor dúvida disso. Quer dizer, ele foi eleito a primeira vez, lá em 2005, para um mandato só. Aí houve uma mudança constitucional aprovada por um plebiscito que permitiu a reeleição, permitiu não só a reeleição a partir da segunda eleição dele. Então, nessa mudança de legislação, ele já conseguiu um mandato a mais. Pois bem, quando chega no final de ele ter sido do terceiro mandato dele, ou seja, de 2 reeleições, ele convoca um novo plebiscito para uma nova mudança constitucional que permitiria uma nova reeleição dele. E ele perde nesse plebiscito. Ele perdeu, foi derrotado. Né? As pessoas dizem, não, é indígena contra não indígena. Ora, a maioria da população, 70%, tem ancestrais indígenas, ou até mais, da Bolívia. Se ele perdeu num plebiscito, ele teve menos que 50%, significa que pessoas indígenas, de sangue indígena, votaram contra uma nova reeleição dele em 2016. É um fato, não é uma interpretação de um fato. Aconteceu isto. Vá lá, entre, veja o resultado desse plebiscito. Veja a composição étnica da sociedade boliviana. Evidentemente, uma parcela significativa no mundo indígena não quis que ele se candidatasse a uma terceira reeleição ou a um 4º mandato. Aí o que aconteceu? Depois de um longo período no poder, ele indicou ministros da Suprema Corte, os juízes do Tribunal Eleitoral, e aí houve, a Suprema Corte rejeitou o resultado do plebiscito. Os argumentos não interessam. Não interessa, porque, no fundo, são juízes nomeados por um presidente que perdeu um plebiscito e esses juízes dizem que o voto popular não vale. O argumento não importa. São poucas pessoas indo contra um país inteiro, com a decisão do país inteiro. Bom, não há o que fazer, foi uma decisão jurídica, vai lá e ocorre a eleição. Quando ocorre a eleição, a apuração começa, a apuração indica que vai haver um segundo turno, que a distância entre o Evo Morales e o Carlos Mesa não era tão grande assim, aí essa apuração para, aí a apuração fica parada um tempão, quando reaparece a apuração já toda realizada, o Evo Morales ganha no primeiro turno. Então isso é importante conectar a decisão do plebiscito, que foi anulada por meia dúzia de juízes, né, que a sociedade já não queria que ele se candidatasse, com a eleição cuja apuração, no mínimo, foi suspeita. E aí aquela sociedade que melhorou muito de vida, que melhorou a renda, melhorou a escolaridade, diz, espera aí, se a gente melhorou toda essa nossa vida aqui, por que a gente vai aceitar isso aí? E aí ela se revolta. Eu não estou falando dos líderes dessa revolta, da entrada de movimentos evangélicos, de figuras fascistoides nessa revolta. Isso aí é uma minoria. Eu penso assim, qual é o caldo social que permitiu tudo isso? É exatamente isso. As pessoas melhoraram muito de vida, disseram, eu não quero que você se candidate novamente. Ele vai lá e força a barra, se candidata, parece forçar a barra numa apuração. As pessoas dizem, poxa, a nossa vida melhorou em tudo isso aqui, por que a gente tem que aceitar esse cara que está querendo ser um caudilho? Pode ser um outro, que ele indique um outro presidente que represente os indígenas, o outro presidente que venha do mundo indígena. Ele pode muito bem indicar, mas a gente não quer mais ele. Nossa sociedade amadureceu, a gente já melhorou em muitas coisas, a gente não quer mais isso. E aí se cria todo o ambiente favorável para que surjam, evidentemente, em toda a revolta, tem líderes oportunistas. Mas foi isso que aconteceu na Bolívia. A mesma coisa no Chile. As pessoas acham, é curioso, né, as análises do Chile, as pessoas apagam 30 anos de governos democráticos. Parece que o Pinochet saiu no ano passado. E aí esse ano está todo mundo contra tudo que o Pinochet fez. Alguém consegue imaginar, de sã consciência, que depois de 30 anos de queda do regime de Pinochet, 30 anos de governos democráticos com eleição, oposição, vitória do governo, vitória da oposição, governo socialista, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, eles não tenham mudado absolutamente nada do que o Pinochet deixou?
Não é possível que a pessoa pense isso. Isso é porque não sabe o que aconteceu no Chile. Né? Fica vendo de longe o país e diz: Pinochet acabou no ano passado. Tiveram 30 anos de governo democrático e ninguém aboliu nenhuma das instituições neoliberais do regime de Pinochet. É claro que houve mudança. Né? As pessoas dizem: o Chile tem que mudar a Constituição de Pinochet. Aí eu pergunto: vem cá, de Pinochet para cá, quantas vezes a Constituição do Chile sofreu emendas? Aí ninguém sabe responder. Ninguém sabe dizer. Será que ela passou 30 anos sem sofrer emenda alguma? Você acha que isso aconteceu no Chile? 30 anos de regime democrático? A mesma coisa no Brasil. Aí vinha alguém direita e dizia: viu, essas revoltas são contra o governo da Dilma. Não! É mais profundo, foi mais profundo. Não foi contra o governo da Dilma. Foi por mais melhorias. Já que a nossa vida melhorou tanto, queremos mais melhorias. Você não está fazendo uma Copa do Mundo aqui com estádios maravilhosos, o governo não está mostrando que é capaz disto. Então vamos fazer hospitais maravilhosos também, escolas maravilhosas. É o desejo por mais melhora que leva a isso. É importante que a gente veja as coisas como elas são, não com aquela lente absolutamente enviesada de coisas que criamos dentro da nossa cabeça e que não ajudam a compreender e a entender o mundo. Ora, se nós compreendermos mal o mundo, entendermos mal o mundo, como vamos interferir neste mundo para que ele de fato tenha melhoras que agradem a você, a mim e a toda a sociedade? Fica difícil. A gente fica brigando, a polarização também tem a ver com isso. Essa polarização exacerbada tem a ver com as pessoas não quererem entender o mundo como ele é.